Pessoal, é o seguinte, hoje começando mais um podcast da TJ, hoje estamos aqui com visitas aqui que vieram à nossa cidade de Breves. Estou aqui com meu pai, José, né pai? Mais um dia aí nessa gravação e hoje com 3 visitas especial, viu pai? E mais do que especial essa visita, viu? Estamos aqui com o nosso deputado federal, nosso deputado estadual, Martinho Carmona. Seja bem-vindo à nossa cidade, eu estava conversando com ele já. Vem em Breves há quantos anos, seu Martinho? Já aqui há uns 40 anos. 40 anos visitando a nossa cidade. Estamos na presença do seu Rodivaldo, nosso amigo vereador lá de Marituba. Seja bem-vindo. Pode passar o microfone para ele, pai. Próspera. Seja bem-vindo à nossa cidade. Obrigado, é um prazer estarmos aqui. O prazer é nosso receber vocês aqui nesse projeto que o deputado estava falando aqui para a gente agora há pouco. E o nosso amigo aqui, pastor Mário Júnior. É um prazer estar aqui em Breves, aí a TJ, né? Que esse podcast aqui tem um alcance extraordinário. Hoje a gente tem o privilégio de participar dele. E hoje foi tudo improvisado, viu, pai? Foi tudo em cima da hora e a galera chegou agora há pouco. Mas aqui nós vamos falar de empreendedorismo, vamos falar dos projetos que o deputado está trazendo, vamos falar do projeto que o nosso amigo vereador está desenvolvendo lá em Belém, lá em Marituba. Vamos falar do projeto que você tem como empreendedor. Eu tenho certeza que o empreendedorismo, ele é uma das vias que a gente traz para a nossa cidade, que a gente acredita que a gente vai transformar, que a gente acredita na mudança, a gente acredita que quando o ser humano, quando ele entende que o empreendedorismo é uma das vias para ele ter uma vida melhor, para ele desenvolver no mercado, a gente vai apostar nisso e a gente tem muitos projetos. O podcast da TJ hoje, ele é um projeto voltado para o empreendedorismo. Mas hoje nós vamos falar de tudo, né, pai? Tudo. Inclusive, eu queria agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, e em especial aqui a excelência aí, o deputado Martinho Carmona, né, que 65 anos com uma aparência de 50 ainda, fazendo 66 agora em setembro, né? Setembro? 3 de setembro. Setembro aí, aniversário do deputado. Falei pro senhor que o senhor tinha um fã aqui, ó. Isso aí, a gente que anda nessa estrada aí Estrada da vida. Política aí, a gente tem que estar podendo... E um fã desse quilate aí é uma honra muito grande, né? A honra é nossa. Isso aí, desde 74 ele foi convertido, né? Uma vez eu lendo a sua biografia, Sim. assim como várias biografias de vários deputados lá da Alepa, né? E uma delas era a sua. Eu via a sua história, né? Sobre a sua conversão em 74, né? Em 88 já pastorando, né? Pastoreando. E rapidinho, quando foi com 5, 6 anos depois, ele ofereceu o nome dele à avaliação da população, do público. E se elegeu deputado e até hoje está aí, né? Há quantos anos? Quantos anos? 28 anos. 28 anos como Sétimo mandato. É muita E o história, último né, pai? dele aí, o último em 2018 aí, foi com, eu até anotei aqui, com 43.296 votos. É muito voto, meu amigo, aí. Não é qualquer um que faz isso, não. Não é para qualquer um, isso é uma aceitação. Então, deputado, se apresente aí, os microfones do podcast da TJ é seu. Bem, eu queria falar a todos aqueles que nos acompanham que é um privilégio muito grande estar aqui, juntamente com pessoas comprometidas com Deus, com a sociedade e com o que há de mais moderno nessa vanguarda da vida. Tiago, quero te parabenizar por ser esse motor propulsor do empreendedorismo, por toda a sua visão e, mais do que a visão, pelas suas iniciais realizações, que eu tenho certeza que muitas coisas ainda serão realizadas através de todo o seu entusiasmo, que já percebi que é realmente bastante contagiante. Amém. Ao José, Amém. Esse aí que se assemelha ao José do Egito, né? Um homem próspero, abençoado e abençoador. Tenho tido a honra de caminhar por todo o estado do Pará, ao lado de amigos e colegas de ministério, como o pastor Mário Júnior, pastor de uma igreja de aproximadamente 3.000 pessoas lá em Belém. Ele é o líder, superintendente de uma região com dezenas de igrejas. Nosso querido pastor Rodivaldo Chaves, que é vereador reeleito lá em Marituba e construindo também uma verdadeira catedral, uma prestação de serviço na cidade que se assemelha à da própria prefeitura. E tudo isso pelo seu dinamismo e pela sua criatividade. Eu estou aqui à disposição, prazer muito grande voltar a Breves. Eu festejei muito os avanços que eu vejo aqui com essa iniciativa
do José, do Tiago, a família dele, né? Empreendendo e inspirando, com certeza, muitos outros também a empreenderem. A intenção é Bom, essa. obrigado. Amém, né? A gente Amém. recebe, eu tenho certeza, como eu falei para você, o projeto ele é familiar, é um projeto que a gente acredita no próximo e a gente tem tudo a ver, realmente, o projeto da TJ ele é muito espiritual. Eu costumo dizer aqui que a gente atende clientes aqui, e vereador, que tem clientes que vêm aqui, a gente até brinca, né, pai? Tem clientes que vêm aqui com a gente buscar uma palavra, né? Nem comprar um carro. Então, eu me coloco à frente desse abençoador, porque o ser humano hoje, a sociedade, ela está muito cheia de informação. A saúde emocional desse povo está muito à flor da pele. E muitas vezes a questão da compra de um carro ela é muito emocional. Ela traz uma emoção muito forte. E o cliente chega aqui achando que a compra desse carro talvez vai curar algo na vida dele, que na verdade o que vai curar é uma palavra. O que vai curar é o que a gente traz, é o que a gente acredita. E muitas vezes já teve cliente que veio aqui com a gente achando que era uma coisa, a gente começa a conversar, a gente faz o levantamento de necessidade, né, que é o que a gente usa bastante aqui na empresa, e de conhecer primeiramente o cliente, a gente saber de onde ele veio, quem ele é, o motivo dele estar aqui, como eu perguntei para o senhor, o motivo do senhor estar aqui, o senhor vai falar um pouco dos projetos, tanto como igreja, como empreendedorismo e tanto como política também. E eu tenho certeza que esse é o caminho do negócio, é o caminho do sucesso é esse, porque dinheiro ele é consequência do nosso trabalho, ele vai sempre acontecer, mas o melhor disso é a gente transformar a vida de pessoas, né, pai? Inclusive, de início, eu queria fazer uma pergunta, aliás, para os três aí, né? E a gente sempre faz essa pergunta, né? Porque é uma coisa interessante que eu acho, porque as opiniões, elas se divergem, né? Mas o objetivo é só um da resposta dela. Eu quero perguntar para o deputado e pastor Martinho Carmona, para os dois pastores que estão aqui no lado, o que vocês acham da saúde do Brasil, a saúde espiritual do Brasil atualmente? Olha, em 1989, houve um fato histórico que realmente começou a abalar o mundo inteiro e chegou naturalmente até o Brasil, que foi a queda do Muro de Berlim. Em 1990, quando o comunismo identificou que ele estava se dissolvendo, se desmontando, eles criaram em São Paulo o Fórum de São Paulo, tentando, juntamente com as lideranças de esquerda da América Latina e do Caribe, soerguer aquilo que ruiu com a queda do Muro de Berlim. Qual não foi a surpresa deles quando, em 1991, já foi um baque até mais forte, a União Soviética também se dissolveu. E, a partir daí, a América Latina e o Caribe passou a ser o alvo central do comunismo e eles se articularam e tiveram alguns avanços. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu fiz esse preâmbulo exatamente para mostrar o porquê que a questão espiritual é estrutural e fundamental para a estabilidade da família e felicidade da sociedade. O Fórum de São Paulo, ele tentou inverter a lógica do comunismo e ele se estabeleceu e se articulou na cúpula. Enquanto as lideranças de todos os países da América Latina e Caribe se articulavam para tentar dar um bote e, a partir de fazer da América Latina e do Caribe uma sociedade comunista e voltar a reconquistar Europa, Ásia, África, Oceania, etc., Deus começou a operar através dos anônimos. E os anônimos, eles eram evangelistas, pessoas simples, que com seu testemunho convenciam a outra pessoa de que o caminho era Jesus. Pessoas que não tinham formação teológica, pessoas que tinham apenas uma experiência com Deus e apenas comunicavam aos outros aquela experiência com Deus e começou a se espalhar. E o fato é que agora, em 2018, depois de passarmos por várias tempestades sob o domínio da esquerda, vem um anônimo, um fraco para confundir os fortes, um louco para confundir os sábios, chamado Jair Messias Bolsonaro. E ele veio com o discurso que nos envolve todos os cristãos, que é Deus, pátria e família. Só que nem ele sabia que Deus articulava exatamente na base.
e quando ele percebeu, nós cristãos evangélicos somos 40% da sociedade. E ninguém planejou isso, ninguém teve a capacidade de articular. Foi o próprio Deus que lançou cada um de nós, pessoas humildes, simples, anônimos, em todas as cidades, em todos os estados, em todas as cidades, povoados, vilas, travessões, lugarejos. E quando veio à tona essa mensagem de Deus, Pátria e Família, Jair Messias Bolsonaro ganha para presidente. E a partir daí, não é? Nós estamos reagindo. A batalha espiritual, a Bíblia diz em 1 Pedro 5,8, né? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, tentando vos dragar como leão à sua presa. Significa dizer que o nosso adversário não é o homem, não é a mulher, não é a pessoa, é Satanás. Só que ele usa pessoas, ele usa meios, maneiras, circunstâncias para poder destruir aquilo que é a base de toda a criação de Deus, o ser humano, numa família, como o Tiago falou. É a família que estrutura e organiza a sociedade. Por que aqui em Breves nós temos as casas, uma rua? Por que tem ordem? Porque tem família. Porque quem tem família tem freios. Freios para não fazer o que quer e o que dá na cabeça. E também tem impulsos para superar as suas próprias fragilidades, superar a sua própria condição, porque se vê desafiado em favor e em defesa da sua própria família. Então, a questão espiritual no Brasil, ela ganhou uma dimensão agora muito grande, porque temos um presidente que, embora não seja evangélico, é um confesso cristão, e nós estamos nessa batalha. A batalha hoje no Brasil é do comunismo contra o cristianismo. É de Deus e o diabo. E não há meio termo. Jesus mesmo disse, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não é junto, espalha. Não há meio termo. Então, eu vejo dessa forma o cenário brasileiro, em que, neste momento, nós estamos na vantagem, porque temos a presidência e muitos fundamentos. Eu, ali na Assembleia, tenho tido embates e debates permanentes, exatamente em defesa e proclamação dos princípios cristãos, que são inegociáveis, e até hoje nós não temos, na nossa Constituição Estadual, nada que nos afronte, nada que tenhamos que contrariar e acabar numa fornalha de fogo ardente ou numa cova de leões. Hoje a nossa Constituição Estadual, ela nos permite com liberdade cumpri-la sem afrontar a nossa essência, que é a nossa crença em Deus. Muito forte, viu? Muito bom. Muito bom, mas é isso que está acontecendo, Thiago. Diretamente, a resposta foi direta. A resposta foi direta e a gente vê por esse lado, né? Um exemplo assim, a gente sabe da importância dos evangélicos no atual sistema brasileiro hoje em dia, que se não fosse esse levante, a coisa estaria crítica, viu? Eu falo... Nós estaríamos uma Venezuela ou uma Cuba. Tranquilamente. Esse seria o próximo passo, né? Seria essa articulação. Mas também teve a vantagem que nós tivemos foi que os líderes religiosos, eles entenderam a mensagem, e hoje em dia eles não são só meros pastores, não. Hoje em dia eles são pastores, mas formadores de opinião na política também. Não é só no seio da sociedade, na família, mas eles também orientam na política. É isso, né? É por aí, faz sentido, né? Sim, faz bastante sentido, porque... passar a palavra ali para o seu Mário, o que o senhor... Primeiro que você recebe uma palavra como essa, saúde na família, saúde nos negócios, saúde na nação. Você sabe que uma das doutrinas da Igreja do Evangelho Quadrangular é Jesus cura. Depois de nós termos vivido 2019 um ápice, você entra numa decadência 2020 e 2021, em que vemos o mundo ser parte de um flagelo humano, com crescimento de 75% de pessoas depressivas, com as síndromes, com medo, receiosas, amedrontadas. E o empreendedorismo, que você acabou de ouvir falar, ele está na fase primordial de você governar. Você veja que nos tempos de crise nós precisamos de homens
com sabedoria, de pessoas estabilizadas e pessoas com uma visão ampla das coisas. Se você vai ver que a disposição ou a capacidade de idealizar é o empreendedorismo, então você veja a importância hoje de nós termos pessoas lúcidas no comando de uma série de coisas que precisam ser feitas para que haja uma mudança. E através dessa mudança venhamos ter saúde em todas as áreas da nossa vida. O maior exemplo é o caso do pastor Carmona, ele sendo pastor, mas um deputado estadual com uma cadeira que simplesmente dentro de 2 anos, 2020 e 2021, foi uma cadeira de uma das, se não a mais usada, uma das mais usadas, com o poder de influência dentro do Estado. Se nós não tivéssemos esse homem com todo este equilíbrio, com o empreendedorismo, que é essa capacidade de idealizar, com a disposição de fazer com que tivesse uma coordenação espiritual no mundo natural, onde, através do parlamento, ele foi um dos que conseguiu trazer uma essencialidade da nossa função como pastores e igreja no meio de uma crise em que todo mundo estava em casa, em que muitos precisavam de um apoio espiritual, muitos receberam um apoio material, e aí entra o caso do pastor Rodivaldo, que nesse tempo entregou muitas refeições nesse período. A minha igreja chegou a entregar 600 refeições por dia. E, de contrapartida, o pastor Carmona trabalhando incessantemente, mesmo online, num período em que não tinha o presencial, mas um combatente ferrenho numa organização equilibrada, em que existia um desequilíbrio total, veio a formação de um empreendedorismo naquele momento, a ponto de coordenar ações e projetos no Estado para fazer com que fosse ameno, aliás, aquilo que estávamos vivendo. Então veja a importância de um homem espiritual dentro de um ambiente carnal, aonde o Espírito usou um homem para trazer benefícios que hoje somos gratos ao que Deus usou o pastor Carmona naquele momento, através do serviço. Nós hoje temos que dar graças a Deus, porque estamos melhor, porque alguém tomou as rédeas de uma coordenação. Coordenação, ele foi implacável na família, na saúde mental. Ele foi importantíssimo no cuidado com as famílias, com os empresários, inclusive com os empreendedores no estado do Pará. Que é uma verdadeira liderança, né? Isso que é uma verdadeira liderança. Isso é liderança. Isso que é liderar. De fato. Porque tem gente que acha que liderar é só vir para a empresa, fazer isso, fazer o que tem que ser feito no dia a dia, isso é liderar. Não, a liderança está aí, olha, começa na família, começa na espiritualidade. Você mesmo, junto com o Jorge, né? Não, seu José. José do Egito. José do Egito. Cada pessoa que vem compra uma moto na esperança de mudar de vida. Sim. Mas eles recebem aqui algo a mais, que é a palavra. É o empreendedorismo de vocês. O sucesso da TJ não está simplesmente numa venda, mas está no relacionamento que vocês conseguiram estreitar, mostrando uma outra realidade que aquela pessoa não tem. É isso mesmo. Foi a base que nós criamos. Isso. E eu estava ouvindo vocês falando aí, o deputado Carmona aí, com o vereador lá em Marituba, eles estão num cargo, eles estão numa posição aonde Deus falou para os nossos líderes, né, que vai ter 7 posições de sustentação para a nova família se reerguer. E o empreendedorismo e a parte essencial da política é uma delas. São 2 delas, como a educação, né? São 7 partes essenciais que a gente está trabalhando em cima disso para tentar devolver a credibilidade da família que nós tínhamos antes.
Eu acredito que todos nós nascemos para governar, todos nós temos essa capacidade, e eu acredito que quando a gente descobre realmente para que a gente veio, porque tem muita gente que está perdida, tem muito empresário hoje. Qual é a nossa maior briga aqui, vereador? Que tem muito empresário, pode passar para ele, se ele quiser dar uma palavrinha. Tem muito empreendedor hoje, empresário, que está no posicionamento onde está hoje porque não tem uma direção. Muitas vezes está saindo de casa sem uma orientação espiritual. Tem empresário que está indo para a empresa sem falar com o próprio filho. Tem empresário que está saindo para trabalhar e não fala com o irmão. Tem empresário que não está conseguindo ter essa base. Praticamente lá na empresa, o que vai acontecer? Nós não vamos conseguir manter esse princípio. Então hoje, quando a gente traz o princípio familiar para dentro de uma empresa, é porque a gente acredita se os jovens que a gente contrata, que a gente tem jovem aprendiz aqui também, tem um rapaz aqui, o Júnior aqui que está no nosso som, ele é um jovem aprendiz aqui. O Júnior tem muita coisa para aprender com a gente. Eu tenho certeza que o que nós temos para compartilhar e para ensinar, eu acredito que eu vou também aprender muito com ele. Então, quando a gente passa esses princípios para os nossos colaboradores, é aí que a empresa cresce, porque a empresa vai crescer com princípios e vai crescer com propósito. E o propósito de uma empresa, quando ela está clara para quando está claro para todo mundo, é muito mais fácil ela crescer. É muito mais fácil a gente manter. Bom, primeiro agradecer mais uma vez ao Tiago, ao seu José do Egito, né, aqui em Breves, pela alegria, a satisfação de estarmos aqui falando nesse podcast, ao nosso deputado, pastor Martinho Carmona, a quem acompanhamos nessas viagens que têm sido verdadeiros seminários de aprendizado. Dentro dessa linha, o nosso amigo pastor Mário Júnior. E dentro da pergunta que o seu José fez ao deputado e que ele partiu desde o Fórum de São Paulo, do regime comunista, nós começamos a ver, a partir deste tempo da implantação do Fórum de São Paulo, em que implantou uma política totalmente contrariando os princípios e valores de Deus, e começaram a baixar um princípio: quanto pior a nação, melhor para eles. Então se levanta uma geração. O princípio do inimigo não é destruir de fora para dentro, mas destruir de dentro para fora. Há um fato na Bíblia falando dessa saúde emocional do brasileiro, lá no livro de 2 Samuel 21:15, diz que no meio de uma batalha, Davi, ele perdeu as suas forças e ficou exausto. Pior do que perder as forças é chegar à exaustão, porque a exaustão não é só a perda da força, do vigor físico, mas é quando a alma, o espírito estão abatidos, é quando a pessoa não tem a capacidade de reação. O que disse Paulo, nós como pastor, a gente cita muito a Bíblia, o princípio da Bíblia, mas o que disse Paulo em Efésios 3,16, ele disse: rogo que Deus, segundo a sua riqueza, vos fortaleça no homem interior. É o homem interior que tem a capacidade de reação. O homem exterior, disse também Paulo, que ele se cansa, ele vai morrendo, mas o homem interior se renova, se fortalece a cada dia. E é exatamente nesse homem interior que Satanás, que o comunismo, que o sistema tem tentado influenciar e abater. A OMS citou agora no ano de 2021 que mais de 12 bilhões de pessoas no mundo sofrem com a síndrome da ansiedade, que nunca tantos antidepressivos foram vendidos no Brasil e vendidos no mundo. Então, isso é o resultado do homem interior que está doente, e para a reação deste homem interior, para que haja uma saúde, uma reação, somente o Evangelho. É o momento determinante da igreja, e aí entra as políticas públicas, aí entra projetos como o nosso deputado tem apresentado na Assembleia, que tem exaltado a igreja no meio da sociedade. Projetos como a isenção de ICMS. Imagine na minha região, ali, quanto sobra de imposto, quase 20 mil, se somar as igrejas, mais de 20 mil reais sobram de imposto de ICMS, que seriam pagas de imposto ao governo e que hoje sobram para que a gente possa realizar ações. Dentro desta área, a igreja atua. Por exemplo, na pandemia, nós distribuímos em um fim de semana o projeto Igreja na Rua.
a gente colocou nossos líderes nas ruas, nos bairros, e nós distribuímos mais de 5.000 marmitas nas casas, nas famílias. O projeto de isenção de ICMS proporcionou com que sobrasse para que a igreja pudesse investir no social. Nós atendemos quase 100 crianças numa escolinha de futsal. Estamos agora, no mês de maio, formando quase 400 alunos em enfermagem e radiologia, o empreendedorismo. O empreendedorismo Alunos entrando. Jovens que não tinham condição de pagar 600, 800 reais a um curso de enfermagem, um curso de radiologia, e a igreja, a Ação Jesus Alegria, através de parceria com os nossos deputados, fez de graça. E já há 2 anos, eles já estão em estágio e agora estarão se formando a igreja, a Ação, dando a essas pessoas a dignidade. E quando a pessoa recupera a dignidade, ela vai recuperando a autoestima, os seus valores, vai recuperando também esse espírito interior que vai se fortalecendo. Então a igreja, junto com a Ação, em Marituba, onde nós atuamos, ela tem de ter um consultório odontológico. Quantas pessoas que já não podiam sorrir, e nós damos ali tratamentos gratuitos, além da escolinha, além de cursos profissionalizantes, curso de construção civil, curso de eletricista. Muitos projetos, Muitos né? projetos que são ali colocados, além de centenas de óculos. Quero aqui, inclusive, ressaltar ao nosso deputado que utilizou as suas emendas parlamentares de forma muito inteligente. Porque, geralmente, uma emenda parlamentar é o recurso disponível ao parlamentar para que ele envie aos municípios para a realização de serviços. E, muitas das vezes, o prefeito ele tem a tutela de investir aonde ele quiser. Que é a parte municipal, né? Ou não. Ou não. E de forma muito inteligente, o nosso deputado pegou todas as suas emendas e investiu em ações sociais na pandemia, como distribuindo milhares de cestas por todo o estado do Pará. Diretamente, sem através precisar. de órgãos ligados ao governo do estado e utilizando a sua emenda parlamentar. Em Marituba, mais de 400 pessoas receberam consulta gratuita e óculos gratuitamente através do projeto também de emenda parlamentar. Agora, ações em diversas áreas através do Parapaz, através de emenda parlamentar do deputado Martinho Carmona. Então, eu quero aqui salientar o trabalho do nosso deputado, que tem feito com que as ações da igreja, as ações sociais, a espiritual possa funcionar de forma harmônica, e as pessoas possam recuperar a autoestima e a saúde. Era o outro assunto que a gente ia falar, que era justamente a igreja empreendedora, né? Porque o modelo de igreja agora hoje as igrejas, além dos projetos sociais, elas estão entrando no empreendedorismo mais forte. A gente está acompanhando mais esse projeto. No início, era muito difícil a população, ou então até o fiel, entender que a igreja ela precisava empreender, porque ela precisava ajudar o jovem ali dentro, as pessoas que estão precisando aí, como você falou, inúmeros projetos sociais que a empresa tem. Isso aí eu acredito que para a gente que empreende é isso que a gente quer ver na igreja. É isso que a gente quer ver no cristão, onde todo mundo prospera. Uma cidade onde prospera só para um lado e para outro não. Eu acredito que não teria sentido. É isso aí, pai. É isso aí, mano. O papo aqui tá muito bom. Quem dera se eu pudesse ficar menos 1h30, 2 horas aqui. Tanta coisa pra saber. Eu queria apenas destacar, já que nós estamos falando em termos de empreendedorismo e iniciativas que consolidam isso, na condição de deputado estadual, nós apresentamos um projeto e batalhamos muito para que ele se tornasse uma lei, que foi o Código de Defesa do Contribuinte. Porque o empreendedor, que é o grande contribuinte, ele muitas das vezes se via fragilizado com uma fiscalização maldosa. Aquela fiscalização que, na verdade, quer extorquir e não realmente enquadrar o contribuinte dentro da forma da lei. Antigamente, antes de 2006, esta é uma lei de 2006, projeto de nossa autoria, que se tornou lei,
o empreendedor, ele quando começava a ter um razoável destaque, ele era visitado por um fiscal, e quando a pretensão do fiscal não era contemplada com algum favorecimento, ele surpreendia o empreendedor, já levando a imprensa e a polícia. E muitas das vezes aquele que era o empreendedor já saía algemado, já saía realmente enquadrado por sonegação. Com o advento do Código de Defesa do Contribuinte, e está em pleno vigor, hoje o fiscal chega, notifica o empreendedor, o empresário, dos documentos que ele quer avaliar, fiscalizar, dá um tempo, 30 dias, para que o empresário se organize. Se há algum tributo que não foi pago, ele vai e paga, ou se ele tiver que negociar, ele negocia, parcela. Ele se prepara para uma fiscalização. Ele não é tomado de surpresa para em seguida se tornar logo um marginal, em vez de um empreendedor produtivo. Então, nós temos que agir tanto no campo social como no campo legal, e de uma forma muito completa, holística, observar todos os papéis que temos que desempenhar na sociedade. Tiago fala com muita ênfase a questão da família, não é? Então, não adianta você ter sucesso no seu empreendimento comercial, industrial, e se você não tem a retaguarda estrutural do sucesso na família. Tem até um slogan, um pregador que não me vem à memória o seu nome, que ele diz: o maior sucesso fora do no seu empreendimento não justifica o fracasso da sua vida conjugal. Que no seu casamento. Então, a gente observa que o cristão, ele tem que ser competente aonde Deus lhe colocou. O que quer que ele faça com excelência. Que ele tenha realmente uma produtividade consistente, legal, dentro dos enquadramentos e dentro das 4 linhas da Constituição, mas de forma muito produtiva. E aí nós temos o seu xará, o José do Egito, que conseguiu desenvolver, depois de plantar mais do que podia consumir, ele desenvolveu, naquela época, ele armazenava em galpões, não se sabe que forma eram esses galpões, mas o que se sabe é o seguinte: naquele tempo não se tinha o conservante, nem o gelo e nem o sal, que são 2 notados e populares conservantes. Então ele desenvolveu a tecnologia da conservação via ventilação, porque ele precisava espantar os fungos para que os cereais não apodrecessem. Então veja quanta inspiração. Não basta você ter uma ideia, você tem que ter o método para aplicar aquela ideia com eficiência. Então nós cristãos temos que a cada dia nos aprofundar mais. A partir dos nossos princípios cristãos, nós temos que nos aprimorar em técnicas, em inventos, em soluções para os muitos problemas que naturalmente a vida há de se nos apresentar. Eu acredito que o empresário, né, pai, quando ele para de buscar o conhecimento, quando ele para no tempo, porque o princípio da excelência ele não está em todos. São poucos que têm o princípio da excelência. Tudo que você faz é com excelência. E o conhecimento ele é a base de tudo. Se a gente para de buscar o conhecimento, logicamente que a tua empresa vai ficar. As grandes empresas, elas vão chegar, você vai ficar para trás. E você tem que se desenvolver a sua equipe, tanto seja ela na base espiritual, seja ela no desenvolvimento pessoal. Hoje aqui na TJ a gente tem bastante projetos para desenvolver tanto a nossa equipe, quanto a equipe do empresário ali que está ali no comércio também batalhando, entendeu? Então a gente estende essa mão, a gente deixa bem claro isso para a nossa região, a gente faz um trabalho aqui de mentorias, que é um trabalho de treinamentos, a gente tem treinamento de vendas, a gente treina o nosso próprio vendedor e a gente oferece essa mentoria também para o outro empresário. Vai desse empresário entender essa mentalidade que o trabalho tem que continuar, a gente não pode parar. E o mercado ele atualiza muito rápido. As coisas mudam muito rápido. Hoje a gente tem uma estratégia, a gente usa uma estratégia. Amanhã essa estratégia ela pode não servir mais. E nós, como empresário, a gente tem que estar atento a essa mudança. Principalmente nesse período pós-pandemia, que as coisas aceleraram devido à internet, ficou muito mais rápido, né? O Thiago ele foi agora participar de
do encontro lá em Curitiba, e ele deu uma palestra, ele foi convidado para palestrar daqui do Marajó, né? Que a gente fala muito aqui do nosso Marajó, que o pessoal, às vezes, eles não conseguem acreditar que a gente tem uma loja de veículo aqui em Breves, porque a logística é muito difícil para a gente trazer. A questão geográfica, né, nos proíbe de muitas coisas, nos dificultam, né? E ele foi para lá e pensei que ia ser uma palestra sobre vendas, aí ele falou muito também, mesclou com espiritualidade, o pessoal gostaram muito lá. Ele já foi convidado para voltar agora em São Paulo, né? Agora em São Paulo. Seria Em junho. São Paulo, em junho, né? E para falar de novo sobre isso, por causa que os empreendedores eles estão sedentos de espiritualidade dentro da empresa, porque se a espiritualidade não tiver sadia, a empresa não está sadia, com certeza. Ou vice-versa, né? Tem que ser assim, a gente imagina dessa forma. E para a espiritualidade estar sadia, tem que ter esse convertimento da família junta, a família unida, a família crendo em Deus, Deus acima de tudo, né? Tem que ter acima de tudo e gratidão principalmente, né? Porque eu agradeço a Deus todos os dias aqui, pastor, sobre isso que Ele nos deu. Deu ter o privilégio de abraçar meus filhos todo dia. Meus 3 Quantos filhos estão são? aqui. 3. Tem um ali, ó. Aquele rapaz ali também. Esse aqui e a mocinha que está tomando conta dos carros. Ela faz venda a ele. De vez em quando ela atende um, ela corre para um lado, corre para o outro. Aí o restante são amigos, funcionários, né? Que a gente mantém essa empresa aqui. Eu tive a sorte de ter meu sócio, né? Meu pai. É, Eu viajo tranquilo. Até isso ele teve sorte, rapaz. Que ter o pai como não tem perigo de bancar desonestidade com ele. O sócio dele é o pai dele, né? Eu sempre falo isso. Então é isso, a gente agradece para Deus todos os dias. Eu agradeço. Antigamente, quando ele morava longe de mim, eu passava um ano inteirinho para visitar ele. Hoje em dia eu saio de casa e estou abraçando eles com 10 minutos aqui dentro. Cada um mora nas suas casas, mas chega com 10 minutos aqui. E é isso que acontece. Uma empresa tem que ter esse tripé, né? Que é a espiritualidade, o empreendedorismo e a família por trás fazendo tudo isso, né? Eu imagino que seja dessa forma. Para mim faz sentido assim. Concorda, pastor? Plenamente. Eu diria que a gente conhece a árvore pelo fruto, né? Os seus filhos, eles são naturalmente produto da sua vida. Então, evidentemente, cada um tem o seu livre-arbítrio, mas tem uma influência que os guia, os orienta. Isso é muito louvado e inspirador para que outras famílias também possam ter uma referência como a do José Góes, que é o José do Egito de Breves. E, deputado, fala pra gente um pouco sobre a sua visita hoje aqui em Breves. Certo. Tá? Nós temos uns projetos aí que o senhor tem para cá, Correto. para nossa região. Fale um pouco mais sobre essa visita à nossa cidade. Correto. Nós estamos visitando com muita alegria novamente aqui a cidade de Breves e hoje com a companhia do pastor Mário Júnior, pastor Rudivaldo, pastor Reginaldo, que também já morou 3 anos aqui em Breves. Pastor Reginaldo é Santarém, né? Era de Santarém e agora está em Benevides. Então, nós estamos trazendo os fundamentos do cristianismo que dão suporte para o crescimento. Então, não adianta você querer que Deus faça um pix na sua conta e se você não sabe como administrar aquele recurso. 95% das pessoas que acertaram na loteria esportiva, na Mega Sena, em qualquer uma dessas atividades Big Brother. de sorte, sobretudo dessas duas que o valor é muito expressivo, né? O Big Brother é 1,5 milhão, não é tão expressivo, embora seja muito. Mas uma Mega Sena, que a pessoa ganha 80 milhões, 50 milhões, 30 milhões, 95% das pessoas que ganharam nesses jogos, elas voltaram à condição original, porque elas não tinham estrutura de gestão, não sabiam administrar, e acabou que não souberam nem conservar e muito menos multiplicar. Então a nossa vida hoje aqui é para pregar esses fundamentos exatamente para dar oportunidade de crescimento, de mostrar realmente que não há limites para o crescimento de nenhum de nós. Deus, ele tem poder e ele quer nos abençoar. Não faz na intensidade que gostaria, porque nós nem sempre temos estrutura para suportar a carga da bênção. Muitas das vezes a pessoa, enquanto convivendo com o maná, ela vai bem, mas quando ela convive com a fartura
com a variedade de opções de escolha, ela vira as costas para Deus, porque ela se consome com a bênção e se afasta da fonte da bênção. Então, hoje à noite, nós estaremos, o pastor Mário Júnior falará sobre esse assunto, o pastor Rudivaldo, o pastor Reginaldo e eu iremos abordar enfaticamente como a pessoa se habilitar para que as promessas de Deus se cumpram integralmente na vida de cada um e de cada família. Amém. Hoje vai ser show de bola. É na Quadrangular, aqui a sede? É na sede. Então a galera que não sabe, aqui na Quadrangular sede, aqui na Rua do Estádio, que horas? A partir das 19 horas. A partir das 19 horas. Então vai ter essa palestra incrível para você, empreendedor também. Você acompanha lá, que eu tenho certeza que essa palestra será um ponto crucial para o desenvolvimento do empresário. Você falou uma palavra corretíssima. Por exemplo, o empreendedor. A pessoa que quer empreender na vida espiritual, na vida profissional, na sua atividade comercial. Porque para você ser um empreendedor, você tem que ter basicamente, umbilicalmente, disposição. Depois vem recursos, vem conhecimento, vem técnica, vem um aprendizado que vai viabilizar a sua disposição. Mas é muito importante porque o que a gente fala tem tudo a ver com o empreendedorismo também. É como a gente falou lá no início, né? Se a gente quiser mudar mesmo, a gente tem que escutar atentamente os nossos líderes e vamos para cima, porque eu sou do mesmo partido teu há 38 anos. Eu sou MDB, na época era PMDB, né? Tu é do MDB, né? Sim. Pois é, e eu sou 38 anos já nesse partido, eu sou afiliado. Mas eu fiz um erro muito grande na eleição passada. Eu, como não tinha muita experiência, não sabia como era que estava tão difícil a vida, né? Veio o presidente Bolsonaro, ele se candidatou e eu voltei para presidente para um, depois eu fui para senador para outro, depois eu fui para deputado federal para outro, depois fui deputado estadual para outro. E eu não segui uma linha, para mim, e foi um erro fatal, crucial. E essa eleição agora, eu tenho certeza que é a hora de corrigir, né? Corrigir, vai ser numa linha de pensamento, Sim. numa ideologia, Uma linha de aonde raciocínio eu com essa idade única. que eu tô com É como 55 dizia anos. um grande deputado e jurista aqui no estado do Pará, Zeno Veloso. Ele dizia, não tenha compromissos com os seus erros. Se a gente erra, a sabedoria de Deus nos faz corrigir e não insistir. Porque é assim, eu imagino que se eu errar mais uma vez, eu vou complicar a vida de quem quer acertar as coisas. Porque se eu for só numa linha, eu vou dar mais força para quem quer consertar o que está errado. Sim. Aí é isso que eu imagino. Eu espero que Deus me dê orientação boa para mim conseguir contribuir. Na verdade, ele está te dando. Já está dando, já. Já está te dando. Uma segunda chance. Está te dando uma chance, está diante de ti. Muito bom. Você tem mais alguma pergunta a fazer, pai? Olha, não, pode fazer Não? as tuas aí. Olha só, queria agradecer aqui todo mundo, queria agradecer a presença do deputado, queria agradecer a presença do nosso amigo Mário, tá bom? Foi um prazer ter você aqui. O nosso vereador lá de Marituba esteve aqui com a gente. Galera que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, aperta lá no botãozinho que aparece lá embaixo, se inscrevam para você ficar por dentro de tudo isso aqui que está acontecendo no mercado, de tudo que o empreendedorismo está entregando. Hoje nós falamos de empreendedorismo com espiritualidade, que a gente sabe a importância disso, né, pai? Aí a gente quer falar alguma coisa sobre esse ano de campanha para os fiéis, para os seus seguidores, para as pessoas que lhe apoiam politicamente? Você quer deixar alguma mensagem para Deixar ele? alguma mensagem? Quem nos deu a audiência está acompanhando. A mensagem que a gente traz é que há visivelmente uma polarização entre o comunismo, que quer destruir com a família a partir do aborto, a partir da ideologia de gênero, da liberação das drogas, sobretudo para fins recreativos, quer sexo sem compromisso, libertinagem em vez de liberdade. Então o comunismo ele prega exatamente o matar, roubar e destruir. Jesus prega dar vida e vida com abundância. Então você vai ter uma escolha. Ou você escolhe o comunismo ou escolhe o cristianismo, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Então a nossa proposta como pré-candidato é exatamente dentro do cristianismo. E por isso é que nós estamos aí. Tá dado o recado, gente. Seu Mário, Dado o recado.
Quer deixar algum recadinho, Nós Pop? queremos agradecer esse carinho muito grande e saio daqui hoje com uma inspiração maravilhosa de ver pai, filho, o irmão, a irmã, todos fazendo parte de uma empresa. Isso mostra o segredo da vitória, que é a unidade. Parabéns pela família de vocês. Obrigado, obrigado. Vereador, Só agradecer, obrigado, Tiago, seu José, pela oportunidade de estarmos aqui. E como já disse o nosso deputado, é um tempo de nós escolhermos. Deus propõe diante de nós a bênção e a maldição. A bênção está diante de nós. Vamos escolher de forma correta e nós temos a certeza que o Pará, o Brasil, vai estar nas mãos de Deus e nas mãos de Deus nós vamos prosperar. amém. Deus abençoe Eu a creio. todos. Muito obrigado, gente. Olha só, eu acredito muito nisso também. Aqui a gente acredita nesse povo, a gente acredita nessa região. Eu tenho certeza que Breves ainda vai ser, já é uma cidade próspera. Eu tenho certeza que Breves ainda vai ser uma cidade modelo, vai ser uma cidade onde vai trazer muitas indústrias. Eu tenho certeza que o empreendedorismo vai mudar a região, vai mudar a vida desse povo. O Thiago Tá bom, gente? fala que aqui é Canaã, né, Thiago? Terra de Canaã. Ele É. fala. Eu falo porque Onde quando... emana leite e mel. Né? Isso. Quando eu vim de Belém para cá de volta, eu não entendi o meu propósito. Eu falei, mas por que eu tenho que voltar? Porque eu morei fora desde cedo. Quando foi em 2014, eu tive que voltar. E eu não entendia por que eu tinha que voltar para a cidade de onde eu saí. A cidade onde nada deu certo e eu tinha que voltar lá. Só que quando eu pisei aqui, que eu me converti em 2015, eu descobri que eu tinha um propósito, que era a minha família. E eu briguei por ele, eu brigo até hoje, eu não abro mão deles. Então, esse é o meu propósito de vida. Então, esse lugar que eu chamo de terra de Canaã, que foi a terra que me deu tudo que eu tenho. E hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho saúde emocional e paz financeira nesse lugar. Glória ao nome de Deus. Amém. Amém. Tá bom? Muito obrigado a todos que estiveram com a gente aqui. E até a próxima, meus amigos. Ok.